Boa noite. A paralisação dos caminhoneiros entrou hoje no 9º dia e o governo disse que não negocia mais e acusa infiltrados e intervencionistas pela manutenção dos bloqueios. O maior protesto em São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, agora ocupa apenas o acostamento, mas se estende por quilômetros. O trânsito para carros flui bem, mas caminhoneiros ainda são parados pelos manifestantes. Rodovias de ao menos 19 estados e do Distrito Federal também registram bloqueios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem que as negociações formais com a categoria já foram encerradas e que o governo espera agora que os caminhoneiros voltem às atividades. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros diz que cerca de 80% dos motoristas já se desmobilizaram. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí, são pessoas que querem derrubar o governo. Pelas redes sociais circulam vídeos a favor da manutenção da paralisação. Em Santa Catarina, uma multidão ocupou a BR-101 com bandeiras do Brasil em apoio aos que insistiam. A família do empresário Emílio Dalsóquio é dona de 600 caminhões na região sul do país. Num ato de apoio aos caminhoneiros, ele foi longe. Pare os caminhões da Dalsóquio, fure o pneu dos caminhões da Dalsóquio, toque fogo nos caminhões da Dalsóquio, mas nós não vamos abrir a mão e dar motivo para o governo dizer que nós somos culpados. Depois de entrar no radar da investigação da Polícia Federal, ele divulgou este vídeo em que diz estar fora da empresa desde 2015. Na mensagem lida, ele justifica a frase anterior como uma defesa a ataques que a empresa vinha sofrendo. Seríssimas ameaças estamos sofrendo. Na Avenida Paulista, um ato de apoio aos caminhoneiros pediu intervenção militar. Mesmo pedido da manifestação na esplanada dos ministérios, ontem à noite em Brasília. Entre os prejuízos já provocados pela greve está a morte de 70 milhões de aves por falta de ração. Ontem, a desvalorização das ações da Petrobras chegou a 14%. A perda de valor de mercado acumulada nas últimas 2 semanas passa dos 127 bilhões de reais. A Confederação Nacional das Indústrias estima que a produção nacional caiu quase pela metade por falta de insumos, trabalhadores e a impossibilidade de transporte de carga. Em São Paulo, a produção de etanol foi interrompida entre ontem e hoje por falta de diesel, com perda de faturamento de 180 milhões de reais por dia. O Estado é responsável pela fabricação de 60% do combustível no país. No Porto de Santos, 70% do movimento de cargas estão comprometidos. 10 dos 54 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível. Na maior cidade do país, 63% da frota de ônibus circularam nesta manhã, de acordo com a SP Trans. Para ajudar a compensar a falta de coletivos, as estações de metrô de São Paulo ampliaram o horário de abertura e fechamento em 40 minutos. Novidade que agradou aos passageiros que vinham sofrendo os impactos da redução no transporte público. Ontem eu cheguei atrasada no serviço, por conta que não tinha ônibus, o ônibus está de hora em hora. A gente sai 3h05 de casa, porque normalmente a gente pega o ônibus 3h15, 3h18. E não tem. E o metrô é mais rápido, um atrás do outro, né? Além de ampliar o horário de funcionamento hoje e amanhã, o metrô de São Paulo já vinha operando com 100% da frota em todos os períodos desde quinta-feira para reforçar o transporte público na cidade. Em média, 3 milhões de passageiros utilizam as linhas do metrô diariamente. Nas grandes cidades, o abastecimento nos postos começa a ser feito de forma parcial. Em São Paulo, consumidores chegam a passar mais de 24 horas na fila. Desde ontem, 11 horas da manhã. 9h30, 9h40 da manhã de ontem. Eu preciso de combustível para trabalhar. A gente quer ajudar o país a andar, mas desse jeito assim não dá.